registrar como é que foi a agenda dele no Rio de Janeiro. O petista falou com a imprensa, participou de uma caminhada em São Gonçalo e tem mais um ato hoje. Pedro Duran não para daqui até amanhã, hein, querido? Conta pra gente como é que tá a atividade do Lula aí no Rio de Janeiro. Faz parte do jogo, né, Dani? Você não disse que para jornalista de política a eleição é Copa do Mundo? Então a gente tem que trabalhar um pouquinho a mais mesmo. E o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está fazendo um intensivão aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez que volta à capital fluminense. Dessa vez foi para a cidade de São Gonçalo, na região metropolitana, uma das maiores cidades aqui do estado, onde, aliás, ele perdeu no primeiro turno para Jair Bolsonaro. Teve ali uma diferença de 50% a 42%. É um dos lugares onde ele está tentando conquistar votos, virar votos para se eleger no segundo turno presidente do Brasil. Agora ele está aqui no hotel que fica na região de Copacabana, à nossa direita aqui. Daqui a pouco vai sair daqui para poder ir para Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fica bem no centro ali da região bastante populosa, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, onde também vai fazer mais uma atividade, mais uma caminhada ali com os militantes, com os apoiadores dele. Nessa conversa que você citou aqui no hotel mais cedo com a imprensa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou de uma série de coisas, entre elas a questão das redes sociais, que é justamente isso que vocês estavam destacando aí, né? Ele tem falado muito sobre mentira, tem acusado muito o presidente Jair Bolsonaro de mentir e diz que ele reconhece que as redes da campanha dele são boas, mas diz que não dá para vencer de robôs. Ele acusa a campanha do presidente Jair Bolsonaro de usar robôs para disseminar mentiras e informações falsas. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou antecedendo Lula, algo que não costuma muito acontecer nessas coletivas de imprensa, e voltou a criticar essas últimas notícias de casos de abuso de poder ou assédio eleitoral que eles têm visto e que têm saído na mídia. E também falou justamente sobre isso, sobre a desinformação que fez o que levou, segundo o PT, eles a conseguirem conquistar tantas inserções do lado de Bolsonaro, o que eles têm tido como trunfo agora na reta final da campanha, nessa queda de braço. O PT conseguiu arrematar boa parte do horário eleitoral de Bolsonaro e aí por isso vai ter mais tempo de exposição agora, especialmente nessa última semana da campanha eleitoral. Daniela. Querido, obrigada pelas informações. Esse virou um ponto que está aparecendo em todas as falas do Lula, o que ele chama de máquina de mentiras, e hoje ele voltou a dizer que ninguém estava preparado para lidar com isso. Leandro Rezende e Yuri Pita vindo aqui comigo. É uma admissão, né, de como sentiu mesmo, como está batendo pesado e como preocupa o PT a questão das fake news, né? O Lula vem falando sobre isso e a partir dessa semana em especial ele tem admitido que não estava preparado e não imaginava o impacto da mentira, né, da força da mentira na atração de voto ou na construção da rejeição a um candidato. Eu começo com você agora, Pita. Pois é curioso isso, Dani, porque de fato existe uma preocupação na campanha do PT com o volume de informações em circulação nas redes sociais e distorções, colocações fora de contexto ou mesmo desinformação e invenções de informações, mas é curioso porque hoje, se não me engano, no jornal O Globo tem uma entrevista, por exemplo, com o ministro Fábio Faria, em que ele reconhece que o campo da esquerda avançou de 4 anos para cá nessa arena digital. E o que a gente tem visto nesta campanha, e depois a gente pode detalhar mais, mas isso falando inclusive com pessoas das plataformas, das redes sociais, até em função da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, é que muito da briga ali, desse jogo mais duro de cotovelada, está partindo não de submundo ou de circulação aí de mensagens sem origem muito clara, mas das próprias campanhas. As duas campanhas no segundo turno estão fazendo um jogo muito duro, de ataque muito pesado, né, de canelada muito dura. É claro que isso não elimina o fato de que sim, há informações que estão circulando nas redes sociais, principalmente nos arquivos, nas plataformas de mensagem, como WhatsApp e Telegram, que ficam ali e são muito mais difíceis de serem rastreadas. A grande questão, no fundo, e aí conversando
com um especialista da área da Universidade Federal de Santa Catarina, o Gustavo Borges, é que existe um problema, inclusive, de educação do eleitorado, e isso afeta os dois lados da campanha, ou afeta o eleitorado como um todo. Quando a gente tem uma baixa educação formal da população, do ponto de vista relativo com outros países, e mais ainda de educação digital e de conhecimento, educação de cidadania, torna o Brasil um celeiro fértil para a disseminação desse tipo de conteúdo, seja ele inverídico, mentiroso, sabidamente, dolosamente mentiroso, ou mesmo a distorção, a descontextualização de afirmações que foram feitas tanto por Lula quanto por Bolsonaro em tempos passados. Leandro Rezende está com uma apuração aqui que acabou de chegar, né, de um coordenador da campanha do PT que está acompanhando aqui e acaba de entrar em contato com o Leandro Rezende. Mais do que a abstenção, o que está preocupando o PT nessa reta final é o assédio eleitoral, né, Leandro? É isso, Dani. O ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, né, ele acabou de me escrever aqui dizendo que está otimista com relação à abstenção em relação às outras eleições e que a grande preocupação dele é com o assédio de empresários contra trabalhadores e fornecedores, e a gente acabou de falar sobre isso agora há pouco aqui no Visão CNN, de como, e a gente vai ainda falar aqui no 360, de como estão aumentando as denúncias de assédio eleitoral contra trabalhadores, né? Então, o Wellington Dias, um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, dizendo que a preocupação dele com esse assédio de empresários contra trabalhadores, contra fornecedores que praticam coação, ameaças, oferecem ali compra de votos, ela é maior do que a preocupação externada até pelo ex-presidente Lula com as abstenções. O Lula, hoje aqui no Rio, na entrevista que concedeu, ele disse que o principal objetivo da campanha agora é trabalhar para reduzir a abstenção no segundo turno, né? E o Wellington Dias está trazendo essa preocupação maior com o assédio de empresários contra esses trabalhadores. Ele diz que isso atenta contra a legislação e que está atento, sobretudo no norte e no nordeste, trabalhando para impedir esse tipo de coação, esse tipo de assédio aos eleitores do ex-presidente Lula, né? Então, veio agora essa manifestação aqui de um dos coordenadores da campanha do PT, mostrando um pouco que... E aí ele fala um pouco também sobre o uso da máquina pública e as fake news, né? E aí dá para a gente colocar nesse caldeirão, para o Wellington Dias tem um peso maior para o assédio eleitoral, mas o que vários integrantes do PT estão mencionando: abstenção, desinformação, né, fake news, mentira nas redes sociais, o uso da máquina pública e são esses aí os elementos que estão preocupando agora a campanha do ex-presidente Lula, Dani. Então, sobre a questão do passe livre, né? A gente até trouxe dados ontem mostrando que, enfim, ela não é exatamente, o passe livre, ele não é um condicionante tão importante assim para aumentar a frequência de eleitores. A gente fez uma comparação aqui, eu e o Pedro Guimarães, né, nosso produtor, com o primeiro turno de 2018, primeiro turno de 2022, só 3 capitais conseguiram reduzir com o passe livre a abstenção. Nesse sentido, há aí um pedido de petistas para que o PT invista em outras estratégias para conseguir reduzir essa abstenção, que tradicionalmente é maior no segundo turno do que no primeiro. Aí, só para fechar também o tema abstenção, prometo, o Jairo Nicolau, cientista político, publicou hoje, né, conversei com ele também, ele publicou hoje um levantamento em que ele diz o seguinte: não há elementos nos dados que mostrem que a abstenção no primeiro turno prejudicou mais o Lula do que o Bolsonaro. Então, é uma questão, de fato, para a gente ter bastante cuidado. 2 pontos que eu quero deixar bem claros aqui antes da gente seguir, eu vou falar mais deles adiante, mas assédio eleitoral é crime. Tá? É compra de voto, é coisa assim, rudimentar. Empresário gravou-se, na verdade, né? É a autodelação, um empresário que atua na Bahia, é gaúcho, mas atua na Bahia, dizendo que mandou os funcionários colocarem o celular no sutiã para gravar o voto, que quem não votasse em Bolsonaro estava fora. É crime. É crime, é voto de cabresto, não existe no Brasil. Liberdade de voto é um dos pilares de qualquer país que se diga democrático. Segundo, o assédio eleitoral nas igrejas também está fazendo muita gente bater pino, né? Como eu disse, uma pessoa da minha família
foi ameaçada de expulsão de igreja caso não votasse em A ou B. É crime. E se seu pastor está fazendo isso, se seu padre está fazendo isso, fique atento. Talvez seja o melhor buscar uma igreja que te respeite, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma igreja que te respeite, que respeite a sua identidade, que respeite a sua escolha, que é baseada em critérios fáticos, não na fé.